bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre botânica. Vamos comentar sobre as angiospermas, um grupo aí dentro dos vegetais, onde tem maior quantidade de espécies devido à sua capacidade de se adaptar ao ambiente terrestre. Se a gente for estudar então todos os grupos das plantas, a gente vê que as angiospermas é o grupo mais recente no planeta Terra, devido à sua capacidade de condução de seiva elaborada e seiva bruta, ou seja, como ela absorve os nutrientes, a água, os nutrientes, sais minerais do solo até suas folhas, realiza fotossíntese, depois distribui essa seiva elaborada. Devido a essa capacidade muito eficaz dela fazer isso, ela consegue sobreviver a diferentes ambientes do planeta Terra. Então a gente tem a representante plantas desde clima muito frio, clima quente, climas temperados, e aí, devido a essa capacidade de disseminação, a gente consegue ver que ela se adaptou e se distribuiu nesses ambientes de maneira muito fácil, muito rápida. As angiospermas, diferente das gimnospermas, possuem uma estrutura que é o fruto. O fruto é o que diferencia ela dos outros grupos. Ela possui uma folha modificada e formou a flor. A flor é uma estrutura reprodutiva, onde ocorre toda a reprodução desse grupo. A flor ela tem estruturas masculinas e femininas que realizam essa parte de formação dos gametas e, consequentemente, fecundação, formação da semente e depois formação do fruto. A semente, assim como nas gimnospermas, ela é uma adaptação para disseminação, ou seja, para a planta conquistar novos ambientes. Normalmente a semente ela serve de alimento para algumas aves, para alguns animais, que acabam levando essa semente para outras regiões. A angiosperma possui uma estrutura a mais para chamar esses animais que distribuem, que disseminam as sementes, que é o fruto. Então, o fruto também é uma estrutura rica em nutrientes, de sabor muitas vezes adocicado. A gente vai ver também que tem frutos que são adaptados para evitar, para se adaptar ao ambiente onde tem poucos animais. Então ele tem adaptações para disseminar. Então o fruto é uma estrutura a mais que a gente vai estudar nas angiospermas. A flor é a estrutura reprodutora mais complexa. A gente vai ver todo o processo de formação das células gaméticas até a sua fecundação. Então eu coloquei aqui algumas características gerais para a gente entender um pouco de angiospermas. Então, angiospermas são fanerógamas. São fanerógamas por quê? Porque possuem um sistema reprodutor visível, e esse sistema reprodutor é a flor. A gente tem flor masculina e flor feminina, e pode também ter flores hermafroditas. A gente fala que é uma flor completa porque possui as duas estruturas reprodutivas. São plantas vasculares. Essa característica é uma adaptação ao ambiente terrestre. Presença do fruto, uma característica nova, em ordem evolutiva. São espermatófitas, ou seja, produtoras de semente. E essa semente guardada no fruto. O termo angiosperma, angio, significa bolsa, estrutura que envolve a semente, esperma, semente. Então, semente com fruto. Ok? Então, vamos ver agora a reprodução, formação da estrutura reprodutora e, consequentemente, polinização e fecundação. Ok? Vamos lá, então. Formação do grão de pólen. Pessoal, desenhei aqui a flor de um angiosperma para a gente ver como são as estruturas e como essa folha modificada para reprodução se comporta na hora de produzir os gametas, tanto masculino quanto feminino. Quando a gente analisa a flor de um angiosperma, a gente vai ver que ela tem cores normalmente atrativas. Isso é para atrair polinizadores. Ela vai liberar um cheiro, um odor característico ou produzir substâncias para que atraiam tanto insetos quanto animais, para que realize então as trocas do gameta. Quando a planta não produz flor chamativa ou essas adaptações que atraem polinizadores, ela também vai fazer como a gimnosperma, vai produzir uma alta quantidade de grão de pólen para ser transportado pelo ar. Por exemplo, a grama, o trigo, são plantas que são angiospermas, produzem flor e fruto, mas não possuem flores atrativas. Em compensação, ela produz uma alta quantidade de grão de pólen. Okay? Então, desenhei uma flor completa, um desenho bem parecido, que se assemelha a uma flor, não ficou muito bom, mas dá para a gente entender as estruturas. Onde a gente tem a parte vermelha, que são as pétalas, o conjunto de pétalas a gente chama de corola.
As folhas verdes aqui, ó, na base da flor, que a gente chama de sépalas, tá? O conjunto de sépalas a gente chama de cálice, tá? A parte do caule que mantém a estrutura da flor, que é o pedúnculo, e as estruturas reprodutivas. Então, essa estrutura mais fina, laranjada aqui, ó, chamada de estame. O estame é a estrutura masculina. O estame ele é formado por essa parte mais fina, que é o filete, e a antera. Na antera é onde há a produção do grão de pólen. Existem estruturas como se fossem cápsulas, onde há uma alta produção dessas células reprodutoras. E a estrutura aqui no meio verde, ó, é a estrutura feminina que a gente vai conhecer como pistilo. Desenho aqui, ó, o pistilo é a estrutura que fica mais no meio da flor. A parte mais alongada, mais alargada, a gente vai chamar de ovário. O ovário vai dar origem ao fruto. É aqui dentro que ocorre a produção da oosfera, que é o gameta feminino. A parte mais alongada, que a gente vai conhecer como estilete. E a abertura, que é chamada de estigma. O estigma pode ter substâncias pegajosas para facilitar que o grão de pólen grude nele, ou substâncias pilosas, né, que limam pelos, também para facilitar a aderência do grão de pólen. O grão de pólen vai produzir um tubo polínico que vai descer pelo pistilo e aqui dentro ele vai encontrar a oosfera, onde ocorre então a fecundação. Lembrando que eu estou considerando uma flor completa, uma flor que produz tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. Tá? Mas podem ter plantas dioicas. O que são plantas dioicas? Que produzem somente a flor masculina e somente a flor feminina. Tá? Tem plantas que produzem as duas estruturas numa flor só. Tá? A gente chama de plantas monóicas. Tá? Ou produzem em flores diferentes, mas numa mesma planta. Então são plantas monóicas. Isso tudo para facilitar o processo de reprodução. Como elas são independentes da água para fecundação, elas são dependentes de polinizadores. Então, cada planta vai ter o seu atrativo de acordo com o seu polinizador. Se a planta possui um cheiro característico, ela pode extrair alguns insetos. Né? Se ela produz uma grande quantidade de substâncias, né, como néctar, ela pode atrair pássaros. Então, cada planta tem a sua estratégia para atrair seu polinizador. Isso tudo para facilitar a reprodução. Uma estratégia para sobreviver ao ambiente terrestre. Vamos ver o que ocorre no estame para a produção do grão de pólen e o que ocorre no pistilo para a produção da oosfera e como a fecundação ocorre e também nas angiospermas que a gente chama de dupla fecundação para a formação da semente e o fruto. Né? Então vamos ver a produção do grão de pólen. Pessoal, a produção do grão de pólen nas angiospermas é um pouco mais simples do que nas gimnospermas. Quando a gente analisa a flor, a estrutura reprodutiva, existe então o estame, que é a estrutura masculina, dividido então nessa parte mais dilatada que é a antera, e a parte de sustentação, que é o filete. Quando a gente analisa a antera e faz um corte nessa estrutura, a gente analisa que dentro dela tem cápsulas, né, regiões chamadas de sacos polínicos. Sacos polínicos é o que está em verde. Dentro dos sacos polínicos tem células que a gente vai chamar célula-mãe do micrósporo. Essa célula ela vai sofrer um processo de meiose para formar o micrósporo. O micrósporo, através de um processo de mitose, vai formar o grão de pólen. Muito parecido e semelhante com as gimnospermas. Né? Então, ó, a célula-mãe do micrósporo é uma célula 2N, sofre processo de meiose formando a célula do tubo, né? E a célula generativa, o conjunto dessas duas células, é o grão de pólen. Então aqui eu tenho um grão de pólen formado. Isso tudo é formado dentro dos sacos polínicos. Então quando a flor produz essas substâncias, ela deixa o grão de pólen exposto ali na antera para que os polinizadores consigam transportar. Sacos polínicos produziu a célula-mãe do micróscopo, sofreu meiose e produziu então um grão de pólen. Esse grão de pólen será carregado até a estrutura feminina, onde essa célula do tubo vai formar o tubo polínico e essa célula generativa sofre novamente uma mitose, formando então um núcleo espermático, núcleos espermáticos, melhor dizendo. E esses núcleos espermáticos é que vai descer pela célula do tubo e aí fecundar a oosfera e fecundar outros núcleos. Por isso que a gente chama que é uma dupla fecundação. Vamos ver a produção da oosfera, como ocorre lá dentro do pistilo, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa dupla fecundação.
Pessoal, então terminando o angiospermas, vou falar da formação do gameta feminino aí dentro da estrutura da flor, né? A estrutura da flor que produz o gameta feminino é chamado de carpelo. Então dentro do carpelo há a produção dessa célula reprodutora feminina. Não é o óvulo, né? Ao contrário dos animais, que a célula reprodutora feminina é o óvulo. Aqui o óvulo é uma estrutura com várias células, ela vai sofrer processos de mitose e meiose e formar então a célula feminina chamada de oosfera. É a oosfera que é a célula haploide que vai se fungir com o núcleo espermático. Mostrei aí na aula anterior, mostrei nos alguns minutos anteriores que o núcleo espermático, né, o núcleo formado lá no grão de pólen é que vai fecundar então essa célula. O núcleo espermático ele é formado através do núcleo generativo, né? O núcleo generativo ou a célula generativa. Quando ela vai descer no tubo polínico, ela sofre uma mitose, formando então dois núcleos espermáticos. Esses dois núcleos espermáticos ele é fundamental para formar a semente e aí, consequentemente, também o embrião. Então eu coloquei aqui no quadro um desenho de um carpelo, né? A estrutura que fica na flor, a estrutura feminina na flor. O carpelo é dividido em três partes, né? Que é o ovário. Vou colocar aqui, ó, o ovário. A parte mais alongada, que é o estilete, e a abertura aqui que a gente vai chamar de estigma. Ok? Então, pelo processo de polinização, o grão de pólen cai no estigma, né? E aí vai formar o tubo polínico até entrar na estrutura do carpelo para fecundar a oosfera. Dentro do carpelo existe uma estrutura aqui, uma série de células e tecidos que formam então a oosfera. Eu tenho essa parte em preto aqui que a gente chama de integumento, tá? Tudo isso aqui foi gerado, tá? Especialmente para proteger a célula reprodutora. Internamente eu tenho várias outras células. Essa parte vermelha a gente vai chamar de saco embrionário. Dentro do saco embrionário existem aqui 8 células. As células verdes, chamadas células antípodas, essas de baixo, e as células sinérgicas, essas de cima, são células estéreis. Ela não tem função reprodutiva, ela foi gerada através de um processo de meiose, mas elas atrofiaram, ela não tem função reprodutora. Tá? No meio aqui eu tenho duas células que a gente vai chamar de núcleo polar, ou núcleos polares, né? E a célula vermelha aqui que eu representei a célula reprodutora, que é a oosfera. A oosfera é uma célula N, assim também como os nucleopolares, são células haploides, gerado aí de um processo de meiose. O grão de pólen cai aqui, ó, no estigma através de um processo conhecido como polinização, que a gente viu que pode ser feito por um pássaro, por um inseto, pelo ar, pela água. Né? O grão de pólen caiu no estigma, ele tem uma célula chamada de célula do tubo que vai formar um tubo. O tubo vai descer pelo estigma até essa abertura do saco polínico, conhecido como micrópila. Aqui, ó, o tubo polínico para e aí desce então por esse tubo a célula generativa, que vai sofrer o processo de meiose, gerando duas células espermáticas. Essas duas células espermáticas descem pelo tubo polínico, uma delas vão fecundar, ou seja, se unir com a oosfera, gerando o embrião. O outro núcleo que desce por esse tubo polínico vai fecundar os núcleos polares. Então, ó, ele fica aqui, ó, e fecunda o núcleo polar. Detalhe, existem dois núcleos polares mais um núcleo espermático. Então forma um tecido triploide, né? Com a quantidade de DNA bem maior do que uma célula normal. Essa fecundação aqui, ó, do núcleo espermático com os núcleos polares, formando um tecido triploide, chamado de endosperma, vai nutrir o embrião, que foi a fecundação do núcleo espermático mais a oosfera. Aqui eu tenho a formação da semente. Esse integumento aqui, ó, vai formar a casca da semente. Internamente a gente tem a substância cheia de nutrientes, né, chamado de endosperma, e o embrião, a oosfera mais o núcleo espermático, ok? Isso eu chamo de dupla fecundação. Esse aspecto é importante para adaptar esse vegetal ao ambiente terrestre. A dupla fecundação é a fecundação do núcleo espermático com os núcleos polares, formando o endosperma, né, a reserva de nutrientes do embrião, e o núcleo espermático com a oosfera, formando o embrião.
Então a semente ela é uma série de células que serve para proteger e nutrir o embrião que está ali dentro, né? Então esse integumento vai formar a casca da semente. Essas três fecundações aqui, essas três células vão formar a substância de nutriente e aqui no meio o embrião. O ovário começa a se dilatar, então cada vez mais ele vai se dilatando, forma-se então o fruto, tá? Essa parte tende a atrofiar, diminuir de tamanho, então eu tenho esse aspecto da formação dessa característica que é o fruto, né? Dessa estrutura que é o fruto. Para que serve o fruto? Ele tem duas funções básicas. Proteger o embrião e a semente, e segundo, nutrir. Outra função é quando o fruto se torna maduro ou se torna propenso à dispersão da semente. Alguns frutos, chamados de frutos carnosos, têm uma reserva de nutrientes para chamar alguns animais, atrair os animais. Os animais se alimentam daquela reserva de nutrientes e acaba soltando a semente ali em novos ambientes, permitindo a germinação dessa planta. Okay? Então o fruto ele tem função de dispersão de sementes, proteger a semente e nutrir de alguma certa forma também o embrião, permitindo a sua germinação. Okay? Então essa é uma adaptação das angiospermas para o ambiente terrestre. A formação da semente através de uma dupla fecundação e a formação do fruto para facilitar a dispersão de semente. Critério, característica importante que você tem que saber. A formação da semente, qual a estrutura da flor que forma a semente? Núcleo espermático mais oosfera, né? Dupla fecundação, para que ocorra a formação dessa estrutura. E o ovário, né? Essa parte dilatada é que forma o fruto. Então, o ovário forma o fruto, junção de oosfera mais núcleo espermático forma a semente e o embrião. Ok? Pessoal, sobre angiospermas é só isso. De maneira bem simplificada eu mostrei a formação da célula reprodutora masculina mais a feminina e a fecundação. Obviamente a gente tem várias estruturas nas angiospermas que eu não passei aqui, todo o processo de mitose e meiose que geram essas células, né? Eu estou passando de maneira simplificada e é o que é importante principalmente no Enem e em vestibulares. Próximas aulas a gente vai ver um pouco sobre tecidos vegetais, sobre a polinização, sobre a formação do fruto da semente e a morfologia da raiz, do caule e da folha, ok? Pessoal, então até a próxima aula.